essa frente dos servidores públicos, essa união de todas as centrais sindicais. Vamos dar início à nossa essa audiência pública importante. Nossos direitos aí estão sendo atacados, né? Estão querendo tirar nossas garantias. E eu vou fazer a composição da mesa, logo após convidar, né, as pessoas estão aqui, aí por enquanto nacional e no pé grande. Na sequência, vou colocar os vídeos das falas dos deputados que não estão presentes, mas justificar a sua ausência devido, vão colocar o vídeo aqui ao nosso apoio. E aí depois a gente abre aqui a fala para cada um e depois abre espaço para quem quiser fazer o uso aí. Tá bom, pessoal? O tempo da fala aqui no microfone, aí vocês decidem 3 minutos ou 5 minutos de fala. 3. Quem é a favor de 3 minutos, levanta a mão. 3 minutos. 5, 3 minutos de fala aqui embaixo. Tá bom? Para deixar bem claro. Vamos lá. Para compor a mesa, eu convido aqui o Departamento Jurídico do Sindicato, Dr. Sérgio Boscaini e doutora Carla Mazeiro. Nobre companheiro Herbert Passos, presidente do Sindicato dos Químicos e da Força Sindical da companheiro Fábio Pimentel, representando nesse ato a Confederação dos Servidores Públicos. Companheiro Carlos Viesco, coordenador CUT Baixada. Companheiro Cássio Canhoto, do Sindicerv de Santos. Para compor aqui, lá embaixo, aqui na plenária, eu convido a companheira Esther Valêncio, representando a mesa típica da cidade do Brasil. Convido o companheiro Jorge Guimarães dos Santos, Sindicato de Bertioga, presidente do Sindicato de Bertioga. Companheiro Vanderlei, acho que ele foi no banheiro, o Vanderlei, representando o Cicraju de Baixada. A companheira Tatiane Andréa, membra, coordenadora do Movimento Solicitador de Defesa. Queria justificar aqui no momento, até o presente momento, a ausência do vereador Márcio MJ. Ele tem um compromisso e vai ter que chegar um pouco mais tarde. Gostaria também que o companheiro Júlio compôs aqui a mesa, presidente do Sindicato de companheira Alvina, Sindicato de Mongaguá também, compôs aqui também. Companheiro Francisco Márcio, assessor do deputado estadual do Barba, também. Francisco. Companheiro Francisco. Gostaria também que fosse composto a mesa aqui pelo meu vice-presidente, Hamilton, também, Hamilton. Se faça presente aqui, pessoal, tem uma liderança aí que a gente, por equipe, acabou esquecendo o nome. Por favor, pode compor aqui na mesa. Movimento Jovem aí, a companheira Luana, que sempre está na luta aí, Luana, por favor. Representando
representando, sempre na luta, incansável, insistente, nós vamos vencer essa batalha, tenho certeza. Queria também compor mesmo aqui a companheira Cissa, que na luta dos aposentados, no cartão de alimentação dos aposentados, sempre responsável. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Luiz Fernando, fez parte do departamento jurídico do sindicato, um amigo aí, parceiro, sempre nos norteando com as informações. E agradecer a presença de todos os servidores. Estou vendo ali vários colegas servidores da assistência social, da saúde, da educação, da CESURB, professor Peter. E em nome de toda a minha diretoria, agradecer a todos, o governo Michel também. Para dar início a essa audiência pública, gostaria que todos fizessem posição para o hino nacional e na sequência o hino de pré-vinte.
todos, em nome de todos os presidentes dos sindicatos aqui presentes, seus diretores, funcionários e também servidores públicos da nossa cidade. Gostaria de agradecer também professora André, agradecer a sua presença, veio lá de Itanhaém, professora da rede estadual, se fazendo aqui presente também na nossa audiência pública. Gostaria de convidar o companheiro diretor Arthur, por favor, Arthur, senta aqui junto com a gente. Vamos dar início à nossa audiência pública. Eles estão nas suas atribuições estaduais, nos seus compromissos, nas suas missões parlamentares, e nos enviaram um vídeo do apoio aí da PEC 38 da reforma administrativa. O deputado Carlos Gianazzi e a deputada federal Sâmia Bonfim. Nós, justificando, também, durante o tempo, fizemos algum contato aí com a deputada federal Sâmia Cavalcante, que ela foi gravar o vídeo, mas não enviou, tá? Se você conseguir aí dar tempo, a gente até o final da audiência, a gente coloca o vídeo, tá? E justificando a ausência do companheiro Zoel, presidente do Sindicato do Guarujá, que já tinha um compromisso firmado nessa data, não pôde comparecer. Vamos colocar aqui o vídeo do deputado Carlos Gianazzi. Olá, servidores e servidoras de Praia Grande, região, sou o deputado estadual Carlos Gianazzi, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes nessa importante audiência pública que está sendo realizada na Câmara Municipal, na grande, promovida, organizada pelas entidades representativas do funcionalismo público. Uma audiência pública contra a PEC 38, a farsa da reforma administrativa. Na prática, se for aprovada, ela vai prejudicar não só os servidores e servidoras, mas, sobretudo, toda a população usuária dos serviços públicos, na área da educação pública, na área de saúde, saúde, hospital público, da assistência social, todos serão prejudicados, servidores e toda a população, porque é um projeto, é uma PEC, essa PEC 38, ela, na verdade, visa transferir recursos públicos que seriam destinados à melhoria da qualidade da prestação de serviços públicos para empresas privadas, para o capital privado, que querem se apropriar desses recursos. E, para isso, eles querem acabar com a estabilidade do emprego dos servidores, querem acabar com o concurso público de provas títulos, querem precarizar, sucatear o serviço público para entregar a prestação de serviços públicos para essas empresas privadas receberem dinheiro do Estado. É isso que está em jogo hoje. Por isso que nós estamos mobilizados nessa reforma administrativa, que não vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil é outro: a desigualdade social, a concentração de renda, a corrupção, grandes grupos econômicos, como a gente viu agora, o Banco Master, as lojas americanas, tudo tem muito golpe no orçamento do nosso Estado, a dívida pública, são os grandes devedores do município, Estado, do governo federal. A crise que é outra. Precisamos valorizar os servidores públicos, e as servidores que estão atendendo a população, as professoras de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, os agentes de organização escolar. Nós precisamos valorizar, do ponto de vista salarial e funcional, as enfermeiras, os médicos, os servidores que estão atendendo a população na periferia. Essas pessoas devem ser valorizadas para que a população tenha tratamento digno e um serviço público de qualidade. Essa tem sido a nossa grande luta, a valorização salarial e funcional de todas as pessoas que trabalham nos serviços públicos.
das condições de atendimento, da estrutura material, para que a população tenha sempre um bom atendimento. Essa tem sido a nossa luta, mais investimento, abertura de novos concursos públicos, isso é fundamental, porque nós estamos assistindo, que já é uma reforma em curso, disfarçado, com as terceirizações, as privatizações. Hoje, por exemplo, a rede estadual de ensino, a maior rede de ensino da América Latina, tem mais professores precarizados do que professores concursados. Quase 60% são professores de categoria ONG. Isso está acontecendo em várias cidades, em vários estados. Os governos não estão abrindo mais concursos públicos, estão fazendo contratos precarizados de 2 anos, 3 anos, de 1 ano. E é isso que é a reforma do Centrão, dos deputados do Centrão, aqueles deputados fisiológicos, corruptos do Congresso Nacional, juntamente com os bolsonaristas, a extrema-direita, estão tentando aprovar. Porque esse projeto não é do governo, essa PEC é do Centrão e dos deputados da extrema-direita, que eles estão a serviço do capital, a serviço dos grandes grupos econômicos. Eles querem exatamente aprovar essa reforma administrativa para prejudicar a população e enriquecer esses grupos. Então vai acabar, se acaba o concurso público, acaba a estabilidade, o que vai acontecer? Cada prefeito que entrar, manda todos os professores embora, contrata novos professores aliados a ele, os eles, os amigos deles, os médicos, ele vai fazer a mesma coisa para as enfermeiras, para as assistentes sociais, que acaba a estabilidade, é contratação, por indicação política, para alinhamento, isso é isso que vai acontecer se essa reforma for aprovada. Então, nós estamos em luta em Brasília, junto com a deputada federal Luciane Cavalcante, para construir essa votação e fortalecer a luta aqui do Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, e, sobretudo, junto com as entidades que estão na luta, as entidades, sobretudo, as entidades do funcionalismo público aqui do Estado de São Paulo, estão atuando bastante para deter, para não deixar que essa famigerada reforma faça, não tem reforma nenhuma. Aliás, todas as reformas que vêm dos governos são contra o povo, contra os servidores, reforma da Previdência é contra os servidores, reforma administrativa também é contra. Aqui em São Paulo, por exemplo, o ex-governador Dória fez uma reforma administrativa e ele acabou com as faltas abonadas, por exemplo, dos servidores. Ele acabou com o adicional de saúde, os servidores congelou esse adicional. Então, a gente só tem perdas quando tem essas reformas, seja ela administrativa, previdenciária, todas elas de forma trabalhista. Olha o que aconteceu na reforma trabalhista, uma precarização ainda maior no mundo do trabalho. Mas nós estamos em luta, parabéns, entidades representativas do funcionalismo público, para grande, vocês estão promovendo uma audiência importante e dando uma grande contribuição para que a gente defenda os servidores e as servidoras para a grande Estado de São Paulo do Brasil. Um abraço para vocês. Agora vamos ver o vídeo da deputada Sâmia Bonfim. Olá pessoal, eu sou a deputada Sâmia Bonfim e eu quero mandar um abraço, saudar todos que estão participando dessa audiência pública em Praia Grande contra a PEC 38, que é a chamada reforma administrativa, que na prática significa a destruição dos serviços públicos. Eu infelizmente não consigo estar presencialmente com vocês, porque estou aqui em Brasília participando das comissões e sessões, mas fiz questão de gravar esse vídeo primeiro para registrar
minha fala, depois dando tempo também para os colegas aqui também, que manifestarem. O motivo dessa audiência aqui é muito importante da conscientização. Acredito que cada um de nós aqui hoje tem que sair com a consciência de informar os seus colegas na base, conversar, né? Já estamos conseguindo um avanço. Ontem, de 171 assinaturas, já 32 deputados, 28 deputados já retiraram, inclusive o da Cunha, aqui ontem retirou a assinatura dele lá da PEC 30, retirou a assinatura dele da PEC 38. Então, aqui na Baixada Santista, todos os deputados aqui, o Alexandre não tinha votado, nem a Rosana Vale, e os que votaram retiraram já a assinatura da PEC 38. Então é sinal que a mobilização está valendo a pena. Está valendo a pena porque o pouco que a gente conquistou eles querem tirar, né? É difícil, cada dia uma pancada, é uma paulada, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como na esfera federal. Cada presidente de sindicato e servidores que estão aqui presentes sabe da luta diária que é, né, os projetos de lei vindo para essas casas aqui na calada da noite. Inclusive, eu quero usar esse espaço para agradecer a cessão do espaço por parte da presidência dessa casa aqui, que nos cedeu espaço para que essa audiência pública fosse realizada. Mas, gente, a PEC está aí, ela não está morta, ela não está morta. Nós temos que enterrar de vez, como nós enterramos a PEC 32, nós temos que enterrar essa PEC 38. Porque se essa PEC passar, é o fim do serviço público no Brasil. E quem vai sofrer somos nós e a sociedade. Vocês não têm noção do quanto que vai ser prejudicial para os nossos filhos, para os nossos netos, se isso for passar lá. É uma luta, porque o que nos garante no serviço público hoje, a gente tem que ser realista, é a estabilidade de emprego. Porque se não fosse estabilidade, todos já estariam aí nas empresas privadas ganhando o dobro que ganha aqui no serviço público. Porque engana-se que aquele acha que servidor público, estou falando aquele choque de fábrica, ganha um absurdo, né? Não ganha não. Então, finalizo por aqui essa lição, essa consciência de todos, né? A PEC está aí, as informações estão nos panfletos, estão na rede social. E aí eu vou conceder aqui a fala, primeiramente aqui para o nosso advogado, do Dr. Sérgio, para a doutora Carla, e aí a gente vem fazendo, cada liderança fazendo a sua fala, tempo de 3 minutos. Dr. Sérgio, a palavra. Bom, boa noite, servidores, boa noite a todos os presentes, aqui no salvo, aqui na presença do presidente Xoxó. Nós estamos aqui hoje tentando e fazendo valer o direito de cada um dos senhores aqui presentes. A PEC 38, na verdade, vem revestida, transmudada de reforma administrativa, mas, na verdade, ela traz para todos os servidores a preocupação de direitos duramente construídos, duramente conquistados, serão perdidos. O legislativo, na verdade, busca, com a aprovação dessa PEC, tirar do servidor um pouco que nós estamos tentando conquistar com a dura luta de cada um de vocês aqui. Temos, na verdade, dentro dessa PEC, a dificuldade de trazer a todos a informação concreta e lúcida do que realmente está se revestindo dentro desse projeto danoso. Alguns artigos da Constituição estão sendo atacados por esse projeto de emenda constitucional. Se revestem, na verdade, de mácula para que o servidor possa vir a perder a sua estabilidade. Eles tentam transformar uma reforma administrativa onde a
terceirização impõe para que a votação possa ser levada a consenso, mas na verdade nada de moderno tem nessa PEC. Essa PEC, na verdade, ela altera do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição, ela retira princípios constitucionais conquistados pelo serviço público, tira, na verdade, toda a qualidade, a característica e a natureza do serviço público, tentando, como disse o nosso deputado Janazzi, transformar o serviço público num ambiente terceirizado. Na verdade, nada mais é do que a tentativa de trazer para dentro do serviço público a terceirização. E nós não podemos pactuar e nem concordar com isso. É por conta desses motivos que nós temos que lutar. Temos que lutar para manter, na verdade, os direitos duramente conquistados, além daqueles que nós ainda vamos conquistar. Temos aqui na Praia Grande um exemplo clássico disso. Vivemos aqui praticamente um momento, agora, nesse exato momento, de dificuldade por conta da atual administração, onde eles nos impõem projetos de lei, como o presidente falou aqui, na calada da noite, trazem para essa casa projetos de lei que já estão aprovados antes mesmo de serem pautados, porque a base governista dessa casa, ela faz com que nós percamos, na verdade, os direitos que nós estamos tentando duramente preservar aqui dentro. Eu não vou me alongar muito, porque eu acredito que todos aqui têm um ponto específico para tratar com relação a essa PEC. Nós gostaríamos de que as assinaturas para que ela fosse votada fossem retiradas o mais rápido possível. E é por conta disso que o movimento popular tem que se fortalecer. A gente sempre fala que o servidor, quando ele se une, ninguém segura. E nós provamos isso aqui na Praia Grande. Praia Grande teve nos últimos 2 ou 3 anos um movimento sindical como nunca teve antes. Praia Grande parou por conta dos servidores. E é com essa força dos servidores que nós estamos contando novamente para que essa PEC seja desestruturada e de uma vez por todas enterrada. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de saudar a presença da deputada, da vereadora mais votada da cidade de São Débora Camille e pedir para ela se fazer presente aqui, por favor, vereador. Ceder a palavra para a doutora Carla Mazeu. Doutora, 13 minutos. Boa noite a todos, boa noite, servidores. Eu queria, na minha fala, destacar para os servidores públicos o malefício que essa PEC 38 ela vem para. Não se trata só de uma simples reforma administrativa. Na verdade, essa PEC tenta sucatear o serviço público, colocando fim a muitos direitos. Olha só, não vai ter mais concurso público, os servidores vão perder o direito à estabilidade, vão acabar com todos os adicionais por tempo de serviço, anuênio, quinquênio, os auxílios, saúde, alimentação e transporte, eles vão terminar. Não vão ter mais, vai ter o fim do adicional por tempo, do adicional de insalubridade e periculosidade, vai ter redução salarial, enfim, na verdade, servidores, essa simples reforma administrativa tenta o quê? Terceirizar o serviço público, entregar o serviço público para as empresas privadas. Então, eu acho que chegou a hora dos servidores todos, como disse a deputada, se mobilizarem
em todo o Brasil, não só aqui na Praia Grande, mas em todo o Brasil, porque na verdade, com essa PEC, isso vai ser um malefício para toda a população. E eu queria ressaltar também que existe um artigo especificamente dessa PEC que ela amplia, que para mim é o maior absurdo deles, que ela amplia a competência da União Federal. Então, eles introduziram um inciso, que é o inciso 13 do artigo 22, que coloca o seguinte, que a competência agora, eles atribuem, ampliam a competência da União para quê? Para definir gestão, organização administrativa, governança e governo digital. Então, ou seja, a competências que era de outros poderes foram atribuídas para a União Federal. Então, nós que estamos no município de Praia Grande, por exemplo, não teremos mais essa prerrogativa de definir a gestão de pessoas. Então, eu acho, servidores, que devemos ter mobilização para que essa PEC não seja mais aprovada. Pessoal, eu estou meio incomodado aqui. Eu gostaria de pedir para o diretor meu, por favor, ver se tem uma cadeira ali. O vereador Débora Camilo vai ficar aqui com a gente aqui em cima. Tá bom? Só tem o nosso respeito. É a mais votada de Santos. Vou passar a palavra agora ao companheiro Cássio Canhoto, presidente do Sindicato Sindicélio de Santos, para fazer as suas considerações. Cássio, 3 minutos. Som. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, eu sou presidente, a gente acabou com a presidência do Sindicélio, uma diretoria colegiada de todos são diretores. Né? Saudar aqui a presença de todos os servidores, os trabalhadores, os dirigentes sindicais, os dirigentes partidários, os movimentos populares. Né? E a ideia é a gente falar pouco, né, que são 3 minutos, mas a gente precisa falar coisas importantes e significativas. Né? A primeira delas é que tem um ditado popular que diz que o que não nos mata pode nos fortalecer. Né? E que os problemas muitas vezes podem se tornar oportunidades. E essa PEC 38, ela é parte de todo um ataque, de uma ofensiva dos patrões e da burguesia contra a classe trabalhadora. Isso é uma constatação. Nós lutamos muito para derrotar a ditadura militar de 64. Lutamos antes dela e lutamos contra aquele governo instalado em 64. E ao final do chamado golpe de 64, da redemocratização brasileira, nós conseguimos com que a classe trabalhadora tivesse um nível de organização a ponto de reivindicar e conquistar direitos sociais. E esses direitos sociais, eles só podem ser efetivados na prática com um serviço público realizado por servidores públicos profissionais e concursados, e com independência política perante a qualquer governo de plantão. E é exatamente essa conquista, lá de 1988, que a classe patronal, que a burguesia, vem tentando desmontar até hoje. E esse é mais um passo, mais um capítulo desse desmonte de direitos trabalhistas e de direitos sociais. Então, do ponto de vista político, é isso que tem por trás de mais esse ataque da PEC 38. Nesse sentido, a gente pode recuperar mais um elemento da história, e aí da história do nosso território, da Baixada Santista. Nós nos reunimos já por 3 vezes e conseguimos integrar com a Frente de Defesa dos Serviços Públicos da Baixada Santista diversos partidos, sindicatos e movimentos populares, o que é fundamental para fazer um enfrentamento como esse. Para que a gente possa recuperar algo que nós já tivemos. Nós nunca tivemos a sociedade ideal que nós almejamos, mas a gente já teve um nível de organização muito melhor na Baixada Santista dos trabalhadores. A ponto das mídias dos trabalhadores, dos panfletos dos jornais, do que a classe trabalhadora produzia, rivalizar inclusive com os meios de comunicação da burguesia, patronais. Nós não temos isso hoje. Né? O Sindicato dos Servidores, do qual estou representando aqui, a gente criou 2 mídias. Uma é o ataque aos cofres públicos.com, vocês podem olhar no celular de vocês, e outra é o Vereadores de Santos. A gente
tem jornalistas o tempo todo fazendo um observatório do que acontece na Câmara de Santos e o que tem ali contra os trabalhadores e a favor dos trabalhadores. E esse site, o ataqueaoscofrespovos.com, concluindo, ele é muito importante porque denuncia toda a terceirização por meio de OS que a gente tem tanto na Baixada Santista como no Brasil. Então, o que é fundamental? Por que eu estou falando disso? São apenas dois mecanismos de comunicação dos trabalhadores organizados com as chamadas massas, que são aqueles trabalhadores que infelizmente não estão sindicalizados e muitas vezes não têm nem o pertencimento de ser da classe trabalhadora, apesar de serem. Eles são em si a classe trabalhadora, mas não estão organizados para lutar para si. Então, o que pretende a Frente de Defesa dos Serviços Públicos? Por que a gente tem que fortalecê-la? Nós precisamos, por meio de panfletos, por meio de vídeos, por meio de manifestações, por meio de audiências públicas, dialogar com esse trabalhador e fazer a chamada batalha de ideias. A burguesia está aí para desmontar o serviço público e nós estamos aqui para construir direitos trabalhistas e direitos sociais. Essa é a nossa tarefa, na luta contra a PEC 38 e na luta social de hoje até o último dia das nossas vidas, enquanto nós tivermos vida e saúde. Muito obrigado em nome do Sindicato dos Servidores de Santos. Essa palavra para o companheiro, representando a Federação, a FUPESP, também a Confederação, a CSPB, Fábio Pimentel, presidente do Sindicato dos Servidores da Baixada de Santos. 3 minutos. Boa noite. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite a todos os donos, maioria de volta. Nós estivemos aqui fazendo a mesma coisa, sofremos o ataque da PEC 38. Agora voltamos aqui com a PEC 38. Eu não vou me atrever em 3 minutos tentar definir o que é a PEC 38. Perdão, o que é a PEC 38. Já foi falado aqui pelos governos, mostrado o que essa PEC preconiza, o que essa reforma preconiza, os ataques que são feitos a nós que estão aí nas faixas. Eu vou pegar por um outro lado, vou falar vou tentar explicar o que o Pedro Paulo, que é o deputado relator, e o Mota alegam para poder defender essa mentira que é a reforma administrativa. Eles atacam os supersalários e tentam fazer transparecer que todos nós temos supersalário. Todos nós recebemos acima do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto do serviço público. Isso é irreal, totalmente irreal. Nós somos 13 milhões, como já foi dito aqui também, de servidores públicos no Brasil. 13 milhões. 51%, aliás, somos 13 milhões e a média salarial desses trabalhadores, juntando todos, federais, estaduais, municipais, não passa de R$3.800. Não passa de R$3.800, esta é a média dos nossos salários. Se a gente pegar os municipais, que são a maioria aqui, se a gente pegar os municipais, que são 51% de todos os trabalhadores públicos do Brasil, é pior ainda. A média salarial dos municipais é 2.800. Eles atacam 1,5% de servidores, porque tem agentes também, e os piores são os próprios deputados, que têm os seus agregados nos seus gabinetes diversos penduricários que aumentam os seus salários, e que é o ataque que eles nos fazem, e que aumentam os seus dividendos aí para mais de R$100.000 por mês. E nós, os servidores, 1,5%, tá? Eles incluídos nisso, é o que ganham acima do teto. Muito mais fácil seria pegar esse 1,5% e resolver. Resolve 1,5% e deixa para ele, porque 98,5% dos trabalhadores da nossa categoria não recebem sequer para comer. Tá? Vamos concluir. Conclua, presidente.
E esse é o ataque que é feito a nós, esse é o principal argumento para destruir os serviços públicos, que não destrói só os servidores, destrói o serviço público brasileiro. Mas isso está mudando, porque tinha 173 assinaturas dessa PEC, foi um custo para eles conseguirem, suaram para conseguir, teve que ter empenho do presidente junto ao colégio de liderança, o presidente da Câmara, junto ao colégio de liderança, para conseguir arrastar esses 173, e desses 173 já caíram 28. E se chegar na metade, essa PEC não pode prosperar nem no Senado. Então, o trabalho que a gente tem feito é exatamente isso, convencer os deputados a retirar o trabalho e enfraquecer a reforma, a PEC 38, enfraquecer politicamente. E tem dado certo. Os nossos piquetes nos aeroportos, que são feitos sempre nas terças e quintas-feiras, os piquetes nos aeroportos caçando deputado para ficar cobrando, vamos concluir lá, caçando deputado para que haja a retirada dos coisas, está funcionando. Aqui nós não temos aeroporto ainda. Nós não temos aeroporto. Então, o que a gente faz? A gente faz isso que está acontecendo aqui. Fizemos em Santos, estamos fazendo em Praia Grande, e com essas denúncias a gente vai enfraquecendo a convicção dos deputados em relação à PEC 38, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, continuando na luta e demovendo esses deputados que apoiam a PEC 38. Muito obrigado. Obrigado, a palavra ao nosso companheiro Herbert Passos, presidente do Sindicato Químico de Santos. Bom, primeiro, boa noite aqui à mesa, para o presidente Xoxó, boa noite a todos que estão aqui. Eu trago também o apoio do nosso presidente da Força Sindical, Miguel Torres, que por um problema de saúde não pode estar aqui hoje, mas com certeza estamos juntos nessa luta aí, nessa briga. E falar, eu como trabalhador da empresa privada, como eu olho isso daí? Como é que eu olho essa reforma da administrativa? A gente vê uma tentativa de privatização do meu imposto. Eu vou usar o meu imposto para quê? Para jogar a iniciativa privada em meu lucro. Então, é simplesmente isso daí. Eles querem tirar a nossa condição, porque vocês, servidores públicos, vocês é que dão dignidade, vocês é que dão cidadania a todos nós que não somos servidores públicos. Os mutirões, amanhã tem, lá no metrô do Anhangabaú tem um mutirão. O pessoal vai lá completar, dialogar e mostrar o que está acontecendo de fato no país. Que não é somente o funcionalismo que tem isso. É o trabalhador, a trabalhadora brasileira que está em risco, é a trabalhadora que precisa desse serviço. Eles precisam, todos nós precisamos. Né? A elite não está preocupada com isso. Eles não são preocupados com o serviço público, querem fazer aquilo que eles sempre fizeram, retrocesso. O que é fundamental, eu falo para vocês outra vez, reafirmando, é essa unidade de ação. Isso é fundamental. E nós estamos mostrando aí, teve aqui a audiência lá comandada pela vereadora Débora Camilo, que foi um sucesso, muita repercussão, isso é fundamental. E está acontecendo hoje. Vamos viabilizar nas demais câmaras municipais, vamos lá, Cubatão, São Vicente, vamos tentar lá em Peruíbe, vamos lá, e Itanhaém, e Bertioga, vamos fazendo. É assim que faz a resistência. Tá? Então, parabéns pela unidade. Essa unidade é que vai fazer a diferença e nós vamos enterrar essa PEC maldita. Vamos, juntos e juntas. Parabéns. Só depois que a vereadora Débora Camila, na fala dela, está ali nosso diretor Renato, quem quiser fazer uso, já vai se inscrevendo ali, para a gente poder estar vindo aqui
a inscrição. Com a palavra, a nossa vereadora Débora Camila, a mais votada de Santos, orgulho das mulheres, nós também, né? É legal ver uma pessoa ali da base, no chão, alçando espaço grande. Logo na Assembleia Legislativa. Com a palavra, vereadora. Que assim seja. Boa noite. Xoxó, em seu nome, cumprimento toda a mesa, parabenizar pela iniciativa, dizer que assim que eu soube, né, da audiência pública, o Xoxó fez o convite, me coloquei à disposição. Peço desculpas pelo atraso, mas existe uma agenda ainda agora nesse final, né, de ano. A gente sabe que as maldades começam a aparecer na Câmara Municipal. E aí a gente tem que correr para tentar solucionar algumas coisas. Dizer que esse movimento é necessário, é fundamental, e só vai ser a luta, a mobilização que vai fazer barrar essa PEC. Não vai ser de outra forma. E a gente tem visto isso ao longo de toda a história, né, do povo trabalhador, que somente a luta fez com que a gente conquistasse e garantisse direitos. A gente está num momento que se repete, né, quando a gente vê uma investida contra os trabalhadores, e não é à toa que nós vemos aí uma investida contra os servidores e o serviço público. Eles fazem toda uma campanha, né, para a população, tentando dizer que todo servidor ganha supersalários, e como foi aqui demonstrado, dito, a média salarial está longe de ser um supersalário. Nós sabemos que muitas vezes as condições de quem é servidor público, às vezes é pior do que a condição de alguém que é do setor. Não foi servidores, né, foram servidores que garantiram isso. E mais do que cobrar os deputados estaduais e federais, a necessidade de cobrar os vereadores nas câmaras. Porque também eles têm essa responsabilidade de, junto aos seus deputados, fazer uma cobrança, e eles precisam também se posicionar. Se são favoráveis a esse desmonte, porque a gente está vendo um desmonte do serviço público, ou se eles são favoráveis aos trabalhadores. Então, desde já me coloco à disposição, o mandato está à disposição para toda e qualquer mobilização. Quero agradecer a todos os sindicatos, centrais que estiveram na audiência. Vocês foram fundamentais para que aquela audiência fosse um sucesso, e vai ser toda essa mobilização que vai barrar esse desmonte. Então, mais uma vez, parabéns pela luta e contem sempre com o nosso mandato. Obrigada. Pessoal, antes de dar início às falas, eu gostaria de aqui passar mais 2 vídeos. Acabamos de receber aqui o vídeo do companheiro Fábio Melo e também da deputada Luciene Cavalcante. Por favor, Renato. Não à farsa da reforma administrativa. Sou a professora Luciene Cavalcante, deputada federal, estou aqui no Congresso Nacional lutando todos os dias para enterrar de uma vez essa PEC 38, que é pior do que a PEC 32, que ataca a estabilidade, que vai proibir a realização de concursos, que vai acabar com todas as carreiras do Brasil inteiro, que vai abrir as portas do serviço público para a privatização e a terceirização, e vai transformar um grande retrocesso que significa a ideia de serviços públicos. Por quê? Vão ser agora as indicações, a gente vai voltar ao tempo onde o prefeito, onde o governador, onde o presidente indicava quem ia trabalhar dentro dos serviços públicos. E ainda vai estar tudo isso junto com as empresas que financiam as campanhas desses prefeitos, desses governadores e desses presidentes. Então é um ataque sem precedentes. Por isso, quero saudar aqui a iniciativa do sindicato, na pessoa do Xoxó, saudar todo o município de Praia Grande, o município de luta, aguerrido. Contem comigo nessa luta, e a gente vai até o fim denunciando mais essa manobra para o povo de todo o nosso país, porque o discurso é uma campanha de privilégio, é mentira. É mentira. 0,06% do conjunto dos servidores que recebem esse imposto acima do
constitucional, que é a carreira da magistratura. Não precisa de PEC, de mudança de 70 artigos na Constituição para atacar esse absurdo. Basta aprovar o projeto de lei que a gente está acompanhando, a gente está tramitando aqui na Câmara. E outra coisa, a gente precisa de valorização. A média salarial dos servidores municipais do Brasil é R$ 2.500. É uma vergonha. O Brasil precisa valorizar, fortalecer os serviços públicos, abrir concurso, fazer enquadramento de todas as pessoas que estão no chão das creches na carreira do magistério. A gente precisa disso para poder avançar a oferta de direitos fundamentais ao conjunto da população. Então, contem com a nossa luta. Um forte abraço a todo mundo que está aí nessa audiência pública. Obrigado, deputada. Deus abençoe a sua jornada aí em Brasília, né? Agora o companheiro Fábio Melo, que está no Rio de Janeiro, lá na missão também pelo Sindicato dos Petroleiros. Boa noite a todos aí, pessoal. Aqui é o Fábio Melo, da diretoria do Sindicato Eleitoral Paulista. A gente está em trânsito para o Rio de Janeiro, mas queremos ainda todo o apoio, a resistência a essa reforma administrativa, que na verdade é a reforma. Todos nós sabemos qual é o verdadeiro interesse desses que querem atacar os servidores públicos e os serviços públicos de qualidade. É, na verdade, transferir os percentuais destinados à saúde e à educação para a mão daqueles que querem lucrar com o serviço público e prestar um bom serviço. Haja visto os exemplos da UES. Atacando também a estabilidade do setor público e nós, petroleiros, trabalhadores públicos, nós também temos interesse em não permitir perder essa estabilidade, porque estamos concursados, é difícil ficar na Petrobras e também não podemos ser demitidos de qualquer forma. Por isso, nós petroleiros estamos juntos na luta. Uma boa audiência grande, Fábio por aqui. Contem com a gente até o próximo vídeo. Se precisar do carro de som, está à disposição. Um abraço. Obrigado, companheiro Fábio Melo. Gostaria aqui nesse momento de convidar o presidente do Sindicato dos Servidores de São Vicente, o companheiro Júlio, para fazer uso da palavra. Se quiser usar a tribuna daí, fica à vontade. Mas se quiser ficar aí também, pode ficar à vontade, tá bom? O companheiro Jorge vai querer fazer uso da palavra. Na sequência, o companheiro Jorge, o companheiro Alvina. Aí, na sequência, Tatiana, Estéia, e a gente já vem com os demais. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Queria agradecer a Adriano Xoxó pelo convite e parabenizar por essa iniciativa, né? Como foi em Santos, e vamos sim tentar viabilizar. Em São Vicente são 15 vereadores governistas, e o prefeito lá está babando pela reforma ser aprovada, mas ela não vai ser aprovada. E não vai ser por quê? O movimento sindical, independente da sua corrente, né, ideológica, enfim, são várias correntes, mas hoje nós estamos em unidade. E nessa unidade, tanto na panfletagem Brasil afora, audiências públicas Brasil afora, a gente vai barrar, como barramos a PEC 32, nós vamos barrar a PEC 38, estamos caminhando para isso, né? Deputados retirando as assinaturas, etc. Mas muito me preocupa, porque no ano que vem nós temos eleições. E aí eu quero trazer a reflexão, nós que somos lideranças, porque todos que estão aqui presentes estão imbuídos, né? Nós somos em 13 milhões, mas a pergunta que eu faço para nós mesmos, os 13 milhões estão cientes do que a burguesia, ou seja, a outra classe social quer fazer com os trabalhadores? Porque veja, a gente sabe, é muito triste, muito trabalhador parece barata votando no inseticida. Nós precisamos de resgatar a consciência dos trabalhadores. O ex-presidente que hoje está preso teve muito voto de trabalhador. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Então, dos 13 milhões, nós precisamos resgatar a consciência dos nossos companheiros, no chão da escola, no chão do hospital, e ano que vem tem eleição. Então, eu concluo uma reflexão que essa unidade que nós temos
hoje, independente da corrente, no movimento sindical, para barrar a PEC 38, nós temos que ter a mesma unidade para pensar em representantes para assumir as Assembleias Legislativas e as câmaras, e a Câmara do Deputado e Senado Federal. Está conscientizando, fazendo entender que você, servidor público, trabalhador, pertence à classe trabalhadora e tem que votar em quem representa a classe trabalhadora. Vamos derrubar, por enquanto, a PEC 38 nessa legislatura, mas eles não param. Então, por isso, precisamos renovar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, colocando mais companheiros nossos, ocupando os espaços de poder institucional. Uma boa noite a todos e todas. Obrigado, Júlio. Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite, vereadora. Aqui é aquela coisa, né? Todo mundo já está careca de saber o que essa PEC representa para todos nós servidores públicos. A gente já passou por uma série de reformas aí, que nenhuma delas deu certo, principalmente o trabalhador. Nós passamos pela reforma trabalhista, em 2015, se não me engano. Em 2019, veio a reforma previdenciária, que é a emenda constitucional 103 de 2019, que dificultou ainda mais, né, no trabalhador, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público de aposentar, né? Mudaram as regras em cima da hora, a gente perdeu a aposentadoria, a viúva recebendo só metade, e agora, bola da vez, o servidor público. Né? Agora, como vários políticos aí falaram, principalmente o pessoal que apoia a nossa causa, tudo em conta do tal do mercado. Né? Os caras olharam uma fatia grande do PIB, que representa aí o trabalhadores públicos no geral, dos 13 milhões, e os caras cresceram por nessa grana. A verdade é essa só. Né? E uma forma de botar a mão nesse dinheiro é tirando o problema que somos nós. Nós somos o problema político. Político nenhum gosta de servidor público, tá? Porque nós temos fé pública, tá certo? Porque nós temos que ser cumpridores da lei e não podemos prevaricar. E tudo isso atrapalha principalmente na hora de fazer maracutaia, na hora de roubar, na hora de meter a mão, tá certo? Então, pessoal, é isso que a gente continuar fazendo, tocar no cerne da sociedade, que eles também vão ser prejudicados, entendeu? Vai todo mundo ser muito prejudicado, porque vai acabar o de graça. O de graça está acabando, cada vez mais. Antes a gente passava nas rodovias, a gente não pagava pedágio. A gente rodava essa rodovia inteirinha e não tinha um pedágio, agora já tem pedágio, de pouco. Né? Isso tudo é impacto de privatização. Né? Antes a gente tinha agora a gente começou as privatizações através das OS, né? E já tiraram bastante da parte do funcionamento público, colocando as OS com a desculpa de eficiência e economicidade, que não é o que acontece. Né? Agora é a vez de privatizar tudo, porteira fechada, entendeu? E a gente tem que batalhar para isso, porque além não é só o servidor que vai pagar esse preço, que vai ser altíssimo, vai ser a população também, tá certo? Então, eu peço que cada um aqui seja um multiplicador e vamos espalhar essas informações para todo mundo, para todos que querem saber o quão devastador vai ser essa PEC, se ela não for aprovada, tá bom? É só isso que eu tenho para falar. Até mais. Oi, Alvina. Enquanto a Alvina vai tomando assento, você também de agradecer a presença da companheira Vera, em nome da Giovanninha. Giovanninha veio seu vídeo hoje, descansou? Estava cansada, né? E do companheiro meu diretor Wilson, parabenizar você pelo grande emprego em Brasília, né? Conseguiram aposentadoria especial, eles são ACS, ACE, estão na luta lá pelas 30 horas semanais e estão conseguindo bastante avanço lá no Congresso. É isso aí. Com a palavra, companheira Alvina. Boa noite. Eu quero agradecer
não é uma PEC, né? Outra coisa, eu fico assim, muito triste que a gente ter vários deputados na nossa cidade, aqui no litoral, e não defende. Não junte-se a nós, não defende, né? E é isso que eu queria dizer para você, aumentar a corrupção. Se for aprovada a PEC, vai aumentar muita corrupção. É isso que eu queria dizer, gente. Boa noite. Passar a palavra para a companheira Tatiana Andréia, líder do movimento aqui na regional. Somos todas professoras. Está na luta lá em Brasília também. Dessa vez, tá, eu não vou conseguir acompanhar com vocês. A passagem está muito cara e a gente tem que respeitar, né? O dinheiro do ser humano. Boa noite a todos, sou a Tatiane, sou coordenadora nacional do Movimento Somos Todos Professoras, também da região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. E hoje eu estou aqui para a gente discutir, né, um pouco sobre essa vergonha que é a PEC 38, mas também para falar um pouquinho sobre o nosso projeto 2387, que tramita agora também lá no Congresso Nacional. E ele vem para reparar um erro histórico, que é o não reconhecimento das mulheres, né, que cuidam e educam o filho, o neto, o irmão, o sobrinho das outras mulheres. Então nós também estamos nessa luta, estamos na última comissão do Senado, com fé em Deus passaremos, iremos para a sanção do presidente, seremos reconhecidas como professoras. Mas também nós, educadoras infantis, travamos essa batalha junto com todos os servidores contra essa PEC 38, que ela vem fazer o quê? Ela vem desmontar todo o serviço público, ela vai retirar todos os nossos direitos sociais. E quem sofre com isso? É o político? Não, somos nós, o povo, a base de tudo. É aquele paciente que precisa do atendimento no SUS, é a criança, o bebê, o aluno que precisa de uma vaga na escola pública, bem como a família que precisa muitas vezes de um serviço na assistência social. Então nós temos que levar essa consciência ao povo para juntamente conosco derrubarmos essa vergonha que é essa PEC 38. Né? E para concluir, eu quero dizer aqui que aprovar o PL 2387 é defender o futuro da educação. Derrotar a PEC 38 é defender a garantia dos nossos direitos sociais. Não permitiremos que a base da nossa educação seja desvalorizada, nem que os alicerces do nosso serviço público sejam destruídos. Mobilização, pressão e algo muito importante, voto consciente, pessoal, ano que vem. Pois somente nós brasileiros não podemos defender os nossos direitos e não abriremos mão dos nossos professores e dos nossos servidores públicos. Seguimos juntos, pois somente a luta organizada ela muda a lei. Somos todas professoras, somos todos servidores. Muito obrigada. Vamos convidar aqui a Esther, líder do grupo das mães atípicas, aquelas mãezinhas que estão na luta aqui, estivemos aqui ontem na Câmara Municipal. E ela vai falar se o serviço público é bom ou é ruim, né? Se as tias cuidam bem ou mal das crianças e o posicionamento dela político, né? Olá a todos, boa noite. Levanta um pouquinho o microfone. Isso. Olá, gente, muito obrigada pela oportunidade. O senhor Adriano Xoxó, você sabe o quanto de respeito a toda a casa, a mesa, dos membros, e em especial a minha comunidade atípica, que tanto tem orgulho, e meus amigos aqui presentes, Júlio, muito obrigada pela sua presença. E eu vou fazer um relato aqui, um discurso. Na verdade, eu peço que vocês reflitam nesse discurso. Meu nome é Esther Valêncio, eu estou hoje aqui como servidora pública, pessoal de São Vicente, líder de um movimento em prol dos direitos das crianças deficientes e, acima de tudo, como uma mãe atípica.
Nossa presença hoje aqui transcende qualquer debate fiscal. A discussão sobre a proposta da PEC 38 é para nós uma discussão sobre vida, dignidade e o futuro dos nossos filhos. Essa PEC, sobre um discurso de modernização, representa uma ameaça direta à espinha dorsal do nosso atendimento, do serviço público dedicado e estável. Para a maioria das famílias, a estabilidade é uma garantia para o servidor. Para as famílias atípicas, a estabilidade de um profissional da educação ou da saúde é uma garantia de desenvolvimento para o nosso filho. Pensem no educador, no auxiliar, no terapeuta que acompanha uma criança com deficiência. Ele é a ponte entre o mundo e a criança, o porto seguro. A construção desse vínculo especializado leva tempo e dedicação. A fragilização da estabilidade e possibilidade de demissão por obsolência ou avaliação subjetiva significa a quebra desse elo vital. Nosso apelo é simples. O serviço que atende o mais complexo, o mais vulnerável, não pode estar sujeito à instabilidade política ou a avaliações de desempenho que ignoram a complexidade humana de seu trabalho. A estabilidade não é privilégio, é a segurança jurídica e emocional que permite aos servidores dedicarem-se integralmente aos nossos filhos, sem medo de perseguição ou demissão arbitrária. Nesse exato momento, enquanto a PEC da reforma administrativa ameaça a estabilidade futura, nós vivenciamos, no âmbito local, o resultado da desvalorização do presente. Falo das nossas educadoras, elas são a linha de frente do nosso acolhimento, trabalhando em sua maioria com um número excessivo de crianças especiais, realizando um trabalho de mediação e inclusão que deveria ser feito por equipes multidisciplinares. Elas executam um serviço altamente especializados, lidando com crises sensoriais, comunicação alternativa e adaptação pedagógica, sem receber suporte especializado e a devida valorização salarial ou técnica que a função exige. A recente portaria que nós temos hoje aqui do município para remanejar esses profissionais é um retrato do que a PEC propõe a nível nacional. Isso mesmo. Uma gestão que vê o servidor como um número e não como um fio de ligação insubstituível entre o Estado e a criança. O remanejamento desses profissionais já adaptados, e eles originam muitos problemas a essas crianças, causam danos imensuráveis a esse desenvolvimento delas, ao comportamento, à saúde mental, entre outros fatores. É um trauma administrativo imposto à população mais vulnerável. Concluindo o meu discurso, portanto, a reforma administrativa, ao fragilizar o servidor, fragiliza o atendimento de saúde, de educação social. Não há excelência em serviço público sem essa valorização e a estabilidade para quem atende o povo. Nossa luta é dupla, nacionalmente, pela rejeição da PEC, da reforma administrativa, que ameaça a estabilidade. Localmente, pela revogação imediata da nossa portaria, da nossa querida Secretaria de Educação, garantindo que os profissionais de apoio permaneçam nos seus postos já estabelecidos seus vínculos. Defender o serviço público é, neste caso, defender a saúde, a educação e o direito à vida plena de cada criança com deficiência. É garantir que o amor e o vínculo construído com esforço não sejam desfeitos por um canetaço burocrático. Essa é a minha mensagem, um discurso simples, até desculpe, um nervoso, primeira vez que eu participo de uma menção como essa, mas é muito importante hoje eu falar disso para que nós avaliemos melhor o nosso cenário. Eu sou servidora pública municipal, sinto na pele e sei dos malefícios que essa PEC vai nos trazer. E eu, por exemplo, já sofri perseguições, só que eu tenho a minha defesa hoje no amparo. E depois dessa reforma? Não teremos mais
né, vai ser o nosso fim. Então eu peço que todos, com suas sabedorias, repensem os seus conceitos e reavaliem, porque o servidor público, ele é um retrato de história, né? Nós merecemos respeito. Obrigada. Companheiro Pedro Augusto, e aí já vai se preparando aqui o companheiro Michel, e na sequência o professor Peter. Companheiro Pedro, professor nosso, conciliador, e nos informa bastante e nos norteia nas nossas ações sindicais. Obrigado, Pedro, tudo que você tem vindo aí por nós. Boa noite a todos, cumprimentar a mesa na presença do Xoxó, cumprimentar todos os colegas servidores, é bom revê-los. Eu não estou morto não, eu estou na Câmara, mas estou morto não. Vamos lá, 3 minutos, dá para fazer uma reflexão muito pequena para um debate que exige uma reflexão muito profunda. Deveria ser uns 15 minutos, mas eu vou ficar com os 3 e vocês ignoram o que passar. Eu vou começar citando uma frase do Josué de Castro, que foi médico e geógrafo, que ele dizia assim: o Brasil se divide em 2 classes, a dos que não dormem e a dos que estão com fome. E os que não dormem, dormem com medo da revolta daqueles que estão com fome. E para citar também a economista que faleceu esse ano, a Maria Conceição Tavares, ela dizia assim: uma economia que não se preocupa com o bem-estar social, com a justiça social, uma economia que condena trabalhadores, que condena a população a uma brutal e infame injustiça que leva ao desemprego, que leva à decadência e que rui a sociedade. Esse projeto da PEC 38, ele faz parte de um projeto que já vem sendo montado com outros projetos. Começou em 2015, como foi citado, teve a da Previdência, teve a reforma administrativa, que, para quem ainda não se inteirou do tema, a reforma administrativa, ela vai acabar com o imposto do ISS, que é do município, com o imposto do ICMS, que é do Estado, vai substituir pelo IPS e pelo CBS, um imposto de contribuição. No fim das contas, os municípios vão passar a receber muito menos recursos. A repartição de receita vai cair muito menor para os municípios, que é uma desculpa a mais para a reforma administrativa. E se eu tenho menos recursos, eu não tenho condições de estar oxigenando o quadro do pessoal, ou seja, contratando à medida que vão aposentando, que vão exonerando, etc, etc. E aí, qual que é a justificativa mais plausível? Vamos terceirizar, que é mais barato. É a mesma justificativa que é dada para fazer o quê? Para pegar uma empresa estatal e privatizar. Sucateia a empresa, primeiramente, já é plano de governo. Sucateia a empresa, aí diz: não temos mais condições de manter a empresa, temos que privatizar. Vem dar preço de banana, uma coisa que dá lucro absurdamente maior. Privatiza, os serviços pioram, a mão de obra fica mais barata. Isso é um plano da direita de muitos anos, só que é estruturado por bases. Começa com uma reforma, depois com outra, e passou a reforma tributária, e isso vai pesar no município, as pessoas ainda não têm noção disso, e agora tem a reforma, administrativa. O que é que essa reforma vai fazer na prática? A estabilidade é o de menos, tem coisa muito mais perversa dentro da reforma. Isso é a maneira de se fazer o quê? O jogo político. É a maneira de colocar nas cabeças, nos lugares que se tomam decisões, o indicado político, que é para fazer o quê? Acabar com o serviço público, para fazer um jogo do toma lá da cá. É a volta do coronelismo.
Quem nunca leu o livro Coronelismo em Chave e Voto, recomendo a leitura, vai entender perfeitamente o que é todo esse processo e o que é que os deputados, o parlamento, de uma maneira geral, que é muito fraco, mas muito perverso, o que é que eles buscam no fim das contas? O que eles buscam no fim das contas é a própria raiz do capitalismo, é o lucro, o benefício próprio, é colocar sempre o setor privado no meio do serviço público, que é a raiz da corrupção. Não existiria corrupção se não tivesse a relação público-privado. Toda vez que tem uma relação público-privado, tem corrupção. É assim que nasce a corrupção, é assim que ela vai se manter e é assim que ela vai se estender caso a reforma administrativa seja aprovada. A gente tem que brigar, tem que lutar para que ela não chegue nem perto disso. Mas caso seja aprovada, o que hoje a gente já tem institucionalizado, que é a corrupção, ela vai se estender de uma maneira avassaladora. O que eu tenho a pontuar é isso. Obrigado. Próximo, Michel, só vou pedir um carinho especial do tempo, porque a gente tem horário para encerrar a audiência, né, na casa da casa. Vamos lá, companheiro. O professor Peter já se prepara para a fala. Horário de encerramento é até às 21 horas. Mas nós vamos tentar puxar um pouquinho aí, depois eu tomo um puxão de orelha do presidente, mas para não se estender muito. Pode ir lá, companheiro Michel, 3 minutos. Boa noite à plenária, queria saudar a mesa e todos os presentes. Vamos lá, né? De novo, essa PEC, que era 32, agora os caras aumentaram o calibre, né? Agora é 38, é para matar mesmo. Eu ia falar, eu ia até começar falando outra coisa, mas eu encontrei a Estela ali, que é uma ex-vizinha minha de bairro, hoje está na liderança desse movimento, e ela disse que as crianças autistas aqui são 5 crianças por professor. Ou seja, a galera, os políticos, quando eles querem justificar as privatizações, né, através dessas PECs nefastas que a gente precisa parar de chamar de reforma, porque são catástrofes, não são reformas, a gente vê que o problema é a falta de trabalhador no local de trabalho. Muitas vezes o cidadão fala, mas o serviço público é ineficiente, porque o trabalhador ele tem uma estabilidade, então ele não tem medo de ser mandado embora. Mas não, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, o serviço público é ineficiente porque falta trabalhador. E em Santos é ainda pior, juiz. Eu sou professor nas cidades de São Vicente e Santos. Em Santos, eles privatizaram o cuidado com as crianças especiais, o setor mais sensível da educação foi privatizado. E eles conseguiram, em Santos, precarizar a precarização, porque quando eles tiraram da mão do professor, que era funcionário público, eles exigiam que os terceirizados tivessem pelo menos uma formação, né, uma pedagogia. Agora nem pedagogia precisa. Qualquer pessoa do ensino médio pode pleitear o cargo de professor para dar aula no setor mais sensível da educação, que é o cuidado com as crianças PCDs e com as crianças autistas. E aí, quando quem estuda pedagogia ou qualquer história, geografia ou qualquer coisa dessa, o que os intelectuais da educação dizem? O que o Paulo Freire diz? Que a criança, para ela se desenvolver, ela precisa de vínculo. As crianças especiais, elas precisam de ainda mais vínculo. E elas não têm esse vínculo. Por quê? Porque o salário dos terceirizados é muito rebaixado. Então eles preferem, às vezes, trabalhar no balcão de farmácia ou qualquer outro lugar, que às vezes ganha mais. Então essa criança, ela fica sem vínculo. Então eu até mudei o que eu ia falar para encontrar isso daí, eu falei, tem cidade que é ainda pior, viu, isso daí. Então, gente, queria falar aqui agora para os dirigentes sindicais, né? Todos nós temos nossas correntes e temos nossas divergências, senão nós seríamos todos de uma corrente sindical só. Mas eu queria dizer que agora
Às vezes a gente culpa o servidor, né? Mas agora não é hora de culpar o servidor e nem a população. É hora da gente trabalhar pela base, mais e mais pela base. Se a gente já entregou o panfleto, a gente volta e entrega de novo. A gente não pode culpar a população, porque a direita, ela tem uma indústria da mentira. E nós, que somos sindicalistas, decidimos ser sindicalistas, temos que chegar com a indústria da verdade. Então, companheiros, camaradas e todos os presentes, vamos à luta. A gente vai marchar separado, cada um do seu sindicato, mas vamos bater juntos até a gente enterrar essa PEC 38. Podem contar com a unidade classista, com o Sindicerv. Um abraço a todos. Tamo junto. O Peter já vai preparando o Gabriel, o JR, é isso? Já vai preparando o Gabriel e a doutora Giovana. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Peter. Eu queria primeiro dizer que é muita alegria estar aqui falando em Praia Grande, na Câmara. Eu tenho um carinho muito especial pelos servidores de Praia Grande. Fui servidor da Prefeitura até recentemente, agora sou servidor só em Cubatão. E a gente não pode esquecer que o servidor de Praia Grande, ele protagonizou nos últimos 2 anos o maior movimento grevista de defesa de direitos da região da Baixada Santista. Então eu tenho muito orgulho de ter participado dessa categoria. Tá? E vocês têm que ter muito orgulho disso, que não é pouca coisa num país que nem o Brasil. E quando a gente fala de serviço público, de trabalho, né, e do Brasil, eu queria ressaltar aqui rapidamente 3 aspectos fundamentais da PEC 38. Primeiro, cultural. O Brasil é um país que nunca, a elite brasileira, a burguesia brasileira nunca valorizou o valor, nunca deu valor ao trabalho. Né? Ser o último país a abolir a escravidão não é pouca coisa. Ter mais de 350 anos de escravidão não é pouca coisa. Mais recentemente ainda, a ditadura de 64, em 1967, a burguesia brasileira acabou com a estabilidade dos trabalhadores da iniciativa privada. Vocês sabiam que eles também tinham estabilidade? Em 67 isso foi extinto. E agora a bola da vez é o servidor público. Né? Esse é o aspecto cultural da PEC 38. Não tem esperança nessa elite econômica e política do nosso país. Só a nossa unidade, a luta, vai poder mudar essa realidade. O segundo aspecto é econômico. Né? Então a gente que é da educação, e principalmente educação e saúde, a gente sabe que o orçamento dessas 2 pastas ele é tentador para quem quer ter acesso ao fundo público para poder jogar no buraco sem fundo da dívida pública. Né? Então, assim, na cabeça dessa gente, é inconcebível pegar o dinheiro dos nossos impostos e pagar um professor, ou uma enfermeira, ou um médico para cuidar do povo. Para eles isso não tem sentido nenhum. Para eles o interessante é pegar esse dinheiro, ter acesso a esse dinheiro para especular. Né? E o último aspecto que eu queria ressaltar é o aspecto político que os camaradas aqui já mencionaram, né? E os desdobramentos, principalmente nas prefeituras. A gente sabe, né, que a estabilidade, a independência que a gente tem para atuar enquanto servidor público, ela vai ser ferida de morte se essa PEC for aprovada. E a gente vê aspectos assim muito concretos que a gente pode avaliar. E na prefeitura que eu estou em Cubatão, agora recentemente, isso ficou muito claro, muito evidente, né? Não sei se vocês acompanharam, o ex-prefeito, no governo do ex-prefeito, a gente descobriu que nos processos de licitação, de terceirização, havia empresas ligadas ao primeiro comando da capital. O presidente da Câmara foi preso, a assessora direta do prefeito, que trabalha com ele no gabinete, foi presa, né? Por quê? Porque o dinheiro público estava sendo desviado, ao invés de ir para um servidor público para poder atender a população, estava sendo desviado por uma empresa terceirizada para lavar dinheiro para o crime organizado. Bom, não vou nem mencionar, para não ser leviano, que tem secretários que morrem assassinados, aí, porque a gente não sabe, né? A gente só sabe que as licitações e a terceirização é o buraco, é o ralo
o verdadeiro ralo da verdadeira corrupção do Estado brasileiro. Então, camaradas, queridas e queridos servidores de Praia Grande, se a gente quiser realmente lutar contra a corrupção, se a gente quiser de fato ser patriota, né, nesse país, a gente precisa se posicionar duramente, firmemente, contra a PEC 38. Tá? Um forte abraço do Partido Comunista Brasileiro para todas e todos vocês. Gabriel do JR e já prepara a Giovana. Bem, boa noite a todos, cumprimento a mesa. Primeiro, fazer a fala aqui na audiência pública em apoio aos operários da BioID de Camaraci, na Bahia, que estão no seu terceiro dia de greve pelo fim da escala 6 por 8. Trabalhadores, venho aqui dizer que esse é mais um ataque da burguesia, essa política neoliberal de privatizações e terceirizações, porque o prefeito dessa cidade e essa Câmara Municipal são inimigos dos servidores públicos, inimigos da população trabalhadora. Aqui na cidade foi colocado que queriam terceirizar o trabalho das atendentes, jogar para um monte de clínica que é para lucrar em cima das crianças atípicas. Esse tipo de coisa é feito apenas para enriquecer um bando de gente que é parasita na nossa sociedade, que não trabalha, que lucra em cima do nosso povo. Dessa forma, queria trazer um segundo ponto. Eu também faço parte da União da Juventude de Rebelião e da Frente contra o Desmatamento. Aqui na cidade de Praia Grande, o prefeito, há muitos meses atrás, disse que não poderia colocar ar-condicionado nas escolas porque teria um impacto ambiental negativo. Mas, ao mesmo tempo, quer desmatar 90 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada, junto com o conluio do Ney Papai, do Grupo Peralta e do prefeito Mourão, para destruir isso tudo em nome do lucro. Não, só que nessa cidade tem bairros como o bairro do Ribeirópolis, que tem estradas de terra, que as casas são de barraco, e se as pessoas constroem casas de alvenaria, a prefeitura vai lá e derruba essas casas. Ou seja, os trabalhadores não podem ter casa, mas um grupo econômico grande pode construir o que quiser e devastar o que quiser, sabe? Então, esse tipo de ação que a gente está fazendo é muito importante. Essa unidade que os companheiros falaram é essencial, porque nossos inimigos são muito fortes, mas nós também somos organizados. E precisamos organizar cada vez mais pessoas ao nosso lado. Organizar o servidor público, fazer greves, como os companheiros de Praia Grande fizeram, porque somente unidos conseguimos acabar com esses ataques à classe trabalhadora. Muito obrigado. Já prepara o Daniel e o seu Vanderlei. Boa noite, meu nome é Giovana, sou agente comunitária de saúde aqui no município. E eu queria começar dizendo que sim, a minha categoria teve avanços, né, para conseguir aí a aposentadoria especial. E eu queria dizer que de especial não tem muita coisa, porque a gente realmente não aguenta trabalhar todo esse tempo até se aposentar. As agentes de saúde ficam doentes e se aposentam por invalidez antes disso, seja por problemas físicos, porque a gente não tem EPI, aqui em Praia Grande mesmo eu ganhei protetor solar só em 1 ano, porque eu pedi aqui, inclusive nessa casa. A gente lida com uma situação de administração da pobreza, como uma colega minha colocou um dia, porque a maior parte dos problemas de saúde da população que a gente cuida tem a ver com dinheiro, ou porque se a pessoa tivesse dinheiro para pagar um exame, ela ia descobrir mais rápido o que ela tem para curar, ou porque ela não tem o que comer mesmo. E é muito triste que no nosso município a saúde está abandonada, de verdade. Nós estamos precarizados num nível que nós não temos para quem pedir socorro mais. Aqui, todos os vereadores são do governo. Ah, Giovana, mas na greve às vezes cola o Marcinho MJ, o Boca no trombone, até a Cotopiano tentou colar uma vez. Claro, para fazer palanque, porque cadê essas pessoas agora cobrando o partido delas para não aprovar
Já prepara o seu Vanderlei Sintra Ajude, na sequência do Luiz Fernando. Depois vem a Luana e finaliza com o Arthur. Três minutos, Daniel. Boa noite aí, o presidente do Xoxó, a mesa aí dos vereadores, das vereadoras, tá? Eu só vim falar uma coisa aqui rapidinho para o pessoal. Essa PEC aí 38 não pode acontecer que, se acontecer, eu, Daniel, servidor público aqui da Praia Grande, perdeu o cartão alimentar, tá? Como quem está na ativa vai perder também, entendeu? Então, não pode acontecer, tá? Então, quem está aí batalhando e que está atual hoje, os servidores públicos, tem que ver que vai perder o cartão, entendeu? Só isso daí. Muito obrigado. O Vanderlei Sintra Ajude, o ícone da história do sindicalismo na Baixada e no Brasil. 86 anos, sou meu orgulho, viu, seu Vanderlei? 88. 81. Então, pessoal, eu não sei se vai ser meu último público, mas aqui estou eu. Então, muitos aqui já me conhecem, da minha militância da juventude. O cognitivo do 81 tem que ser acrescido de mais alguns segundos. Então, boa noite a todos. Cumprimento a composição da mesa. Cumprimento a integração de todas e todos contra a PEC 38 e retira a assinatura 171. Sou Vanderlei Pedro, aposentado do Judiciário Federal. Estou como diretor do Sintrajude no Estado de São Paulo e subsede que responde pelos 9 municípios dessa região. Construímos, com esses 13 milhões de servidores, uma sociedade e outros segmentos, uma unidade. Por uma pauta única, defender o serviço público. E retira a assinatura 171. A PEC 38, ela foi idealizada em 1822. É o aspecto político, falado pelo professor de História, Peter, da precarização social para lucrar. Exploração política liberal, constituído por lucro imperial, que violentou e violenta vidas humanas. O Sintrajude soma com uma unidade única força para vencer essa luta contemporânea. É assim que vamos lutando. Fatiada por Luiz Carlos Bresser Pereira, a AD21, que a gente é operador do direito, sabe muito bem o que acontece com essas leis. Então, a AD 2135 de 1998, porteira aberta ao nepotismo, aberta a perseguição, aberta a corrupção, para lucrar no lobby rentista. Criar agora, doutor, o dúbio pro mandato. O dúbio pro mandato. Que vergonha desse parlamento que lá está. É a exploração que é assegurada pelos parlamentares camaleão. São parlamentares camaleão por que sentido? Porque eles fazem leis para si e para os seus. Então, essa é a conduta na PEC da bandidagem. É o teatro do deputado que move essa engrenagem que reduz a função social, que faz essa engrenagem lucros e que se dane o servidor público. Um ativo de 13 milhões de servidores. São 13 milhões de títulos.
público. E temos que denunciar esse duplo plano mandato, né, doutor? Se livrar a cara por si próprio. Eles fazem essa legislação para se defenderem do crime, para se defenderem da corrupção, para se defenderem entre si e os seus. Boa noite a todos. Obrigado, Sr. Wanderlei. Doutor Luiz Fernando, já prepara a Luana e aí finaliza aqui o quarto e encerra o Sr. Vicente. Fica à vontade, doutor, sua história. Boa noite a todos. Eu acho que a palavra fundamental nesse momento é união. Independente das ideologias, das tendências sindicais, o importante é dizer não a essa PEC. Ela realmente é um absurdo em todos os sentidos. Sem querer fazer nenhum anacronismo, você teve um professor de história que me antecedeu aqui, mas as duas, eu tive lendo esse trabalho recentemente, as duas maiores tiranias do século XX, a União Soviética de Stalin e a Alemanha de Hitler, a primeira atitude deles, quando eles assumiram o poder, foi destruir o serviço público. Porque através dessa destruição eles colocavam os apadrinhados partidários. Sem querer fazer anacronismo, mas é mais ou menos o que se faz com isso. Destruir o serviço público, eu coloco o meu apadrinhado. Veja a gravidade da atitude. Eu recentemente estive conversando com algumas pessoas do setor produtivo de combustíveis. Tinha um senhor lá que era dono de 12 postos de gasolina. E me confidenciou o seguinte: Luiz, eu estou vendendo os postos de gasolina, eu não trabalho para criminoso. As organizações criminosas infiltraram em quase todas as atividades econômicas do país. A situação é muito grave, Xoxó. E eu não duvido nada se essa infiltração também não tiver no serviço público. Não que o setor público seja culpado, mas porque a organização criminosa avança de forma capilar em todos esses setores da vida nacional. Então é tudo muito grave e eu acho que a atitude de vocês é de louvor. Vocês devem realmente se unir nessa empreitada. Da minha parte, eu sou apenas um simples advogado, né, com um escritório de 17 metros quadrados, então eu contribuo dentro do que é possível e do que o meu interesse favorece. Mas estou aqui à disposição, inclusive queria encerrar pedindo para que as pessoas queria fazer um apelo para que as pessoas aderissem no site eu cheguei a mandar para o presidente, mandei para a CISA também, do Cine Receita, ele está fazendo um projeto para restabelecer o adicional à alimentação para todos os aposentados. Isso vai entrar em lei federal e aí toda essa desculpa vai acabar, porque vai estar dentro da lei a obrigatoriedade do pagamento do adicional. Tá? Muito obrigado. Até mais. Obrigado pelo seu apoio aí, pelas informações que eu vim passado. Aqui é que nem a Raquel, chegou aqui, eu já repasso para o jurídico. Eu gostaria de agradecer, agora estou aqui, desculpa, meu professor Maurício, estou ficando velhinho, às vezes ela está no piano o dia todo. Obrigado pela sua presença, também da professora Vera, o projeto sobre aqui de vocês, a gente acompanha na rede social. Agora, com a palavra, a Luana, do MLC, já caiu, Luana, por favor, e a gente finaliza com o companheiro tudo, se disser que São Vicente. Bom, boa noite, camaradas. Eu sou a Luana, sou organizada do Movimento Luta de Classes. Eu sou atendente 1 aqui em Praia Grande. E eu queria começar minha fala, dizendo que a gente precisa dar nome aos bois. Não adianta vir aqui falar que não devemos tomar um lado, não devemos tomar um partido,
porque isso não é verdade. Porque quando os direitos da classe trabalhadora são atacados, quem se levanta primeiro é a esquerda. Quem vem para cima é a esquerda. Então, quem vem para cima para defender os próprios trabalhadores são os próprios trabalhadores. E o movimento de esquerda veio dos trabalhadores. Então, a gente precisa dar nome aos bois. E eu preciso citar o que a camarada Giovana falou. Saudar a camarada por ela ter vindo aqui e ter dado nome a esses vereadores que vêm, fazem palanque ano após ano. 2 greves fizeram palanque em cima das greves dos servidores e chegam na frente de uma mãe atípica e falam que não podem fazer nada com as crianças. Então, assim, é contraditório. Na hora que os servidores estão fazendo toda a movimentação, estão levando chicotada nas costas durante a greve, eles vão, fazem palanque, fazem vídeo, mas na hora de lutar, cadê? Né? Enfim. E eu queria reforçar a importância de barrar essa reforma, que é uma vergonha, é um retrocesso nos nossos direitos, tal qual a reforma trabalhista de 2017, né? Que arrancou todos os direitos, que queria arrancar todos os direitos dos trabalhadores. E agora querem atacar não só a estabilidade do servidor público, como, por exemplo, a questão da perseguição, a questão do assédio moral, que a gente sabe que existe dentro dessa prefeitura. A gente sabe que existe dentro dos postos de trabalho, mas que mesmo assim não somos mandados embora, porque não podem. Abrem processos administrativos sem sequer comunicar o servidor. Então, assim, é importante também a gente acabar com a mentira de que o servidor tem qualquer regalia. Porque o que a gente vê de regalia é dentro dessa casa, onde esses vereadores vêm, votam no próprio salário e, na hora de apoiar o servidor público, não apoiam. O apoio que vem é através de um vídeo no Instagram. Né? Enfim, para finalizar a minha fala, eu acho que os servidores precisam se unir, né, em defesa dos nossos empregos, em defesa do serviço público de qualidade. Porque a gente sabe, eu como atendente sei que eu não tenho todos os materiais que eu preciso para atender uma criança típica. E mesmo assim atendo com responsabilidade e procuro eu me informar, fazer cursos, fazer faculdade para lidar com essas crianças. Né? Coisa que a prefeitura recebe verba para fazer. A prefeitura recebe verba para investir nos servidores e não investe. E a gente sabe que do dia para a noite também eles podem acabar com toda a nossa estabilidade, tal qual fizeram com as atendentes, que eles se organizaram, já tinham esse plano organizado, muito provavelmente, de acabar com a estabilidade das atendentes, de mudar toda a rotina das crianças atípicas, de tirar as atendentes das escolas, mas foi comunicado de uma semana para outra. E em uma semana a gente teve que se organizar para fazer um remanejamento, para se organizar para o ano que vem, como que a gente vai fazer com as nossas crianças, com os nossos filhos, numa escola nova, num bairro novo, né? Enfim, e eu acho que... Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que se unir, mas que a gente também tem que saber que a gente está se unindo dentro da esquerda. A gente tem que saber que a gente tem que está unido junto com os trabalhadores, e não com a burguesia. É isso. Boa! Finalizando a cooperação do Sindicato Servidores de São Vicente. Boa noite a todas, a todos. Saudar o Adriano Quixoxó, presidente aqui pela iniciativa dessa audiência. Saudar a todas aqui em nome da vereadora Débora Camilo, a única política investida numa estrutura aqui representante, né? E aí eu queria fazer uma alerta. Aqui na Baixada nós temos poucos vereadores atuantes, né? Mas aqui em Praia Grande tem um vereador que é funcionário. E muito me entristece não ver ele nesse debate. O colega Márcio, é um companheiro. Então, eu queria iniciar a fala já fazendo essa cobrança. A gente precisa ter unidade que está se consolidando. Nacionalmente, nós tivemos o ato dia 29 de outubro em Brasília, onde mostrou que os egos devem ser deixados de lado e a unidade por essa luta para enterrar a PEC 38 é a nossa prioridade. A
A partir daí, nós tivemos alguns resultados. Tive com o Júlio, numa agenda com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho Mar, aonde se apresentou a preocupação dessa reforma, porque entende que não é positiva para a sociedade, não é positiva para a gestão pública de verdade. E isso tem alguns encampamentos políticos, né? Mas a gente precisa ter algumas estratégias, e aí eu acho que é importante. A gente tem muito falado do servidor, quando coloca a PL da segurança, a redução da carga horária. Nós temos o dever e essa obrigação de ganhar essa narrativa, que não adianta fazer essa discussão na base, pedindo projeto de redução de carga horária, melhoria de trabalho, e deixar passar essa reforma, porque não adianta passar tudo e essa reforma destrói tudo da mesma forma. Né? O meu amigo sempre fala assim, que é uma disputa de narrativa, e infelizmente nós precisamos melhorar e conquistar e ganhar nessa narrativa, porque os nossos pais, nossos amigos, servidores, não têm comprado essa ideia. Aqui já foi falado, muitos servidores infelizmente defendem o lado de que é contra eles. Então é o papel de formar, de educar, mas de também conquistar eles para essa luta, porque o ano que vem é um ano eleitoral importante, onde as pessoas precisam dar cara. Tem uma fala da colega, parabenizá-la, porque é muito importante a gente mostrar, trazer o servidor para encampar sua luta, vestir sua camisa e colocar as ideias e os pingos dos i, porque tem muito político que é eleito na hora de falar que vai defender a melhor estrutura do trabalho, que vai defender a categoria e chega aqui nessa casa, aqui na Casa Legislativa, não propõe nada a nosso favor. E nós precisamos cobrar eles, não só no ano que vem agora, porque no ano que vem a gente tem a polarização esquerda e direita, mas nós temos uma coisa que é muito delicada, que é o centro, porque esses candidatos, eles falam que estão de um lado, estão do outro, mas eles sempre estão no interesse individual, né? Ser servidor público é ser um agente coletivo, e a gente tem que impor para a sociedade, nós temos que informar os nossos amigos que têm os anseios, as necessidades individuais, que nós não podemos ser agentes individuais, porque essa PEC 38, ela pretende isso, né? E para finalizar, eu só queria ponderar uma questão. Eu acho que a gente está construindo um processo importante, mas nós não podemos recuar. E nós precisamos ser estratégicos. Então, como a gente tem feito agora, a segunda audiência pública, nós temos feito panfletagem, movimentos, e infelizmente nós não estamos tendo uma grande adesão na participação de hoje. Não quer dizer que os servidores são contra a nossa luta, mas a gente precisa estratificar essa insatisfação deles nesse resultado que é contra a reforma administrativa. Então, eu sugiro aqui que nós, a partir de hoje, nós lançamos um movimento virtual para que todo colega que fala que é contra, ele faça um vídeo e fala: eu digo não à reforma administrativa, e coloque a cara, para que a gente possa colocar os vereadores, os agentes políticos e cobrarem os seus partidos e os seus deputados para serem contra essa reforma, porque está na hora de a gente dar um banho de calma nela e estancar e enterrar ela definitivamente. Tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado. Finalizando essa palavra do Arthur, quero te deixar uma reflexão, pedir para todos aí um momento de oração. Amanhã às 9h30 estarei participando de uma audiência muito importante no fórum aqui em Praia Grande, acompanhada aqui pelo departamento jurídico. E se for a vontade de Deus, a permissão de Deus, se tudo der certo, logo estaremos aí sentados aqui na cadeira dessa casa e começar um processo de diferença, de luta pelo servidor e pela sociedade israelense. Eu encerro a sessão, agradecendo a presença de todos. Que Deus abençoe a vossa. Amanhã eu vou participar da audiência da cassação da DRAP do partido de Praia Grande. Se a gente conseguir isso na justiça, eu vou assumir a cadeira como vereador.